Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui num lugar privilegiado, Deus tem nos dado vitória, e aproveitando essa beleza, essa natureza que aqui estamos, eu quero vos testificar algo que a gente ouvimos ali na casa do Pai, na igreja, neste final de semana, no sábado. No sábado à noite, algumas oportunidades ali foi dado na igreja aqui da cidade de Clomel, interior da Irlanda, e algo sobrenatural tocou meu coração, porque quando nós entramos na igreja para ver as maravilhas, as bondades de Deus, você consegue perceber nos mínimos detalhes o que Deus fez, o que Deus faz. Então gostaria que você que tenha a tua fé avivada, que tenha o teu coração avivado na presença de Deus, escutasse com muita fé este testemunho, esse relato, porque para muitos isso não é como uma água que se passa, como você está vendo ali, ó, toneladas de águas passando por hora, é como a água que se passa. Mas aquele que tem a promessa de Deus, ele não é simplesmente uma história passageira, ela é uma história real. Deus, ele é real, Jesus, ele é real, e nós somos observados dia após dia, e é sobre isso que eu quero falar para você, as observâncias que o mundo tem sobre você cristão, sobre eu ser cristão, sobre nós ser igreja de Cristo, de ser de Cristo verdadeiro. E o testemunho que foi contado ali na igreja foi o seguinte: o jovem terminando a sua faculdade, o jovem contando a experiência dele, né? Ele falou que está terminando o último ano do ciclo da faculdade dele, e de repente ele percebe que tem 3 jovens que começam a seguir os passos dele. Esses 3 jovens começam a andar, perseguir, olhando os passos dele, e ele chega em casa e fala: pai e mãe, tem 3 jovens lá na minha escola que estão me seguindo. E eles eles vão atrás, mas eles não conversam nada comigo. E esses jovens são muçulmanos, islã. E aí ele pega, e o pai dele falou assim: meus filhos, vamos orar. Deus vai trazer a resposta para você, o inimigo não vai te tocar, nada vai te tocar. Mas quando você for interrogado por eles, Deus vai dar a palavra para você conversar e falar com eles. No outro dia ele foi para a escola. Quando ele chegou na escola, tocou o sino para o break, para o horário de intervalo. De repente, aqueles 3 jovens veio, chegou beirando dele e falou assim: você é cristão? Ele mordeu nos dentes assim, cerrou a boca, porque se dissesse que é cristão no meio de 3 jovens grandes, ele brasileiro, pequeno, 3 negros, e ali ele correu o risco de ser morto, ser apedrejado. Mas ele fechou os lábios e falou: Senhor, o Senhor é a resposta para a minha vida. E de repente Deus brandou com ele, falou assim: fala que é. Ele falou assim: sou. Ele falou assim: então nós temos seguido teus passos, temos visto que você é cristão. Fala um pouquinho de Jesus para nós, fala um pouquinho mais de Cristo para nós. E aquele jovem fechou a boca novamente e ficou sem palavra. E aí Deus trouxe para ele, falou assim: fala a história da sua mãe, fala o que eu fiz na vida da sua mãe, do que eu operei na vida da sua mãe. Pelas medicinas ela não tinha recurso, não tinha saída. E aí ele começou a contar a história. Ele falou assim: então, antes eu estava no meu país, no Brasil, e meus pais evangélicos, minha mãe evangélica, e ali estava nós, e os médicos chegou para minha mãe uma tarde, saiu tranquilo, e de repente minha mãe teve um acidente. E nesse acidente, minha mãe veio ficar arruinada. Ela foi para o hospital, não tinha saída, não tinha nada. Ela quebrou todo o teu corpo, teus membros. E pela medicina, se ela voltasse a andar, ela ia voltar só a andar, só mexer só a cabeça, não ia comer e ficar paraplégica. Mas aí ela ficou ali e a medicina desenganou. Ela ficou ali 4 dias e o jovem falava assim: fala mais. E ele começou a falar. E de repente, sabe o que aconteceu? Em decorrer de toda essa história, para resumir, no 4º dia a igreja orando, os irmãos orando,
A mãe melhorou. A mãe voltou. Os aparelhos voltou a funcionar. E os aparelhos voltou. A mulher levantou conversando. E no mesmo dia, o João falando, a minha mãe foi embora para casa. Foi embora andando. Então isso não é poder dos homens. Não é poder da medicina. Mas poder somente de Jesus Cristo. E aquele jovem dizendo, fala mais. E ele falando. Ele testificando. E ele falando aí, então ele tomou ousadia. E ele, aqueles 3 jovens, falou assim, nós queremos esse Jesus. Nós queremos esse Jesus. Estou falando isso para você, estou todo arrepiado aqui. Porque esse Jesus, ele transforma de perto e de longe. Você que está ouvindo esse áudio, você que está ouvindo esse testemunho, você que está ouvindo essa experiência, aonde esse vídeo chegar, aonde essa palavra chegar, seja você um mensageiro de boas novas, seja você cheio do Espírito Santo de Deus. De cá, quem está falando é presbítero Delcídio, nascido no interior de Minas Gerais, Limeira do Oeste. E hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, já andou 39 nações. E o Senhor tem feito maravilhas e milagres. E tenho visto testemunho que o Senhor faz muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe o teu ministério. Você que tem um chamado, talvez não tenha coragem ainda de testificar. Você que tem um chamado, ainda não teve oportunidade ainda de falar do teu testemunho. Este é o momento. Usa as tuas redes sociais, usa os teus meios de comunicação. Talvez você não tenha potencial de sair da sua cidade, potencial, talvez não tenha coragem para sair do seu local. Mas uma coisa eu quero falar para você: testifica das grandezas de Deus na oração. Fala, Senhor, aonde meus pés não for, mas que o Senhor possa usar aquele que pode ir, aquele que está ali, Senhor, buscando, clamando, e assim Deus fará um grande milagre na sua vida. Porque aqui, como essa cidade aqui, ela está rodeada de montes. Aqui, ó, você vê, ali rodeada de montes. Aqui é o centro da cidade, para esse lado aqui a cidade é bem grande, cidade de Clomel. Aqui é a cidade, é o centro da cidade. Então não dá para ver os montes do outro lado, mas se você voar de drone ou vir de fora, você vai ver que a cidade está rodeada de monte. E nós também estamos como o rei Davi, quando ele se encontra nos vales de Baca ou vales de lágrima, e ele começa a clamar ao Senhor. E então ele escreve o Salmo de número 121, e eu deixo ele para reflexão nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para a tua vinda. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Graça e paz. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história, compartilhe esse testemunho, porque Deus, Ele conta com você e comigo. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe sua vida.